ordem cronológica, vamos começar com Rodolfo, né? Com Rodolfo. Depois entra Danilo. Então, vamos aqui apresentar o Rodolfo Maia. Rodolfo Maia Ferreira, ele é nascido em Catolé do Rocha, né? Pesquisador autônomo das áreas de genealogia e história, autor da revista Passagens do Cangaço em Catolé do Rocha, junto com Danilo Maia, criador de conteúdo digital, página Alumiando a Memória no Instagram e canal Alencar Maia no YouTube. Então, procure Rodolfo Maia no YouTube e no Instagram. Sempre tem informações da história aqui da região de Catolé do Rocha, de Patu, de toda a região, Rodolfo Maia. Então, Rodolfo, vamos controlar aqui o tempo. Aqui faltam 5 minutos para as 15 horas. Né? Então, você vai ter um tempo de 20 minutos com uma tolerância de 5. Em seguida, nós vamos para as perguntas da plateia, ok? Boa tarde a todos. Eu queria começar dizendo que, para mim, é um grande prazer estar participando. Eu, na qualidade apenas de um curioso, né, estudioso da história, estar participando desse primeiro fórum do Cangaço de Jesuíno Brilhante é uma grande honra para mim. O meu assunto aqui sobre a família Limão, eu vou começar aqui falando sobre como se deu o início, né, da rivalidade entre as famílias. Em 1866, eu acredito que tudo começou aí. Em 1866, estava havendo a Guerra do Paraguai e estava também o recrutamento forçado. Estava havendo o recrutamento forçado para o Exército Brasileiro, né? O Exército Brasileiro era totalmente desorganizado, desaparelhado, e estava acontecendo diligências aqui no sertão em busca de recrutar. E, numa dessas diligências, comandada pelo alferes Francisco Alves Brasil, do Grupamento de Voluntários da Pátria, ele estava levando alguns dos limões ou pessoas agregadas a ele. E houve uma emboscada por parte de outros membros da família Limão, e, durante o tiroteio, o alferes Francisco Alves Brasil foi morto, e era primo de Jesuíno, parente muito perto e amigo. Então, Jesuíno, a partir daí, segundo está escrito no artigo de Antônio Brasil, que foi publicado no Jornal Mossoroense, em 1918, também no depoimento de João Alves, irmão de Jesuíno, ao escritor José Gregório, ele começa, né, o depoimento dele falando justamente sobre esse fato, que aconteceu em 1866. A partir daí, começou a inimizade entre as famílias. Tudo começou aí, em 1866, com o assassinato do Francisco Alves Brasil. E depois veio, né, depois de 5 anos, em 1871, aconteceu a história da Junta de Bois. O pessoal lá da Fazenda do Riacho, né, Major Zé Lobo e Dona Felícia, eles, na verdade, foi a Dona Felícia, ou até o próprio filho dela, o Coronel Valdivino Lobo, pediu uma junta de bois emprestada ao pai de Jesuíno, para terminar um serviço no açude lá da Fazenda dos Riachos. E, quando foi para devolver esses bois, a Dona Felícia ela designou o Preto Limão, que era Zé Limão, que era o caçula da família, né? Os Limões, segundo Alice Barreto e José Gregório, eram filhos de Ana Joaquina Limão e Pai Gonçalo. Era uma irmandade. Segundo eles, eram Honorato, Francisco, Vicente, Pedro, Joaquim e José. José era o caçula, era conhecido por Preto Limão. E o Preto Limão foi criado por Dona Felícia, na Casa Grande. Segundo, outra vez, Alice Barreto, a Joaquina, mãe dele, pediu para que a Dona Felícia cuidasse dele, né, criasse ele. Então, ele foi criado lá na Casa Grande da Fazenda dos Riachos, lá por Dona Felícia e o Major Zé Lobo. Então, quando foi para entregar essa junta de bois, lá no Tuiuiu, ela designou ele. Segundo a Alice Barreto, outra vez, eu retorno, ele foi achando ruim. Diziam que ele era mal criado e era mal educado, enfim, ele foi achando ruim deixar essa junta de bois lá na Fazenda Tuiuiu, do pai de Jesuíno, João Alves. Ao chegar lá, ele agiu de uma maneira assim, foi mal educado, foi ríspido, né, com
com o pai de Jesuíno. E Jesuíno estava lá na hora, viu, já existia a inimizade entre as famílias já eram rivais, desde o assassinato, né, do Francisco Alves Brasil. Então, Jesuíno, vendo aquilo, aquele comportamento de Preto Limão, desrespeitou o pai dele. Jesuíno, na hora lá, reclamou ele não achou bom, ameaçou Jesuíno, e Jesuíno foi e deu uma surra nele, um chicote de couro. Quando ele chegou lá na Fazenda Dois Riachos, alarmou, né, falou para a Dona Felícia ficou revoltada com aquela situação, porque gostava muito dele, criava dele desde criança. E o major, até falar aqui, porque o major Zé Lobo ele já havia falecido. Então, a protagonista dessa história foi Dona Felícia. Foi ela quem ficou revoltada e chamou os irmãos para uma reunião lá na Casa Grande da Fazenda Dois Riachos para pedir essa vingança. Ela queria que fosse feita uma vingança, não era para ficar daquela forma. Então, os irmãos mais velhos, Honorato, né, o Francisco, que era o chefe da família, eles foram para lá, porque já, segundo Alício Barreto, os Limões tinham sido escravos do Major Zé Lobo, já José Gregório, outro autor sobre Jesuíno, diziam que eles eram agregados. Bom, aí, se eles eram escravos, eles conseguiram comprar a liberdade. Eu acredito, até comentei aqui com a Luísa, que, pelo fato deles serem muito trabalhadores, existe relatos dentro da família Maia também, que o Major Zé Lobo e Dona Felícia eram bons senhores, bons patrões para os escravos. Eu acredito que eles tenham dado a oportunidade para eles negociarem, e, a partir daí, eles conseguiram, né, comprar as suas alforrias e também conseguiram ser independentes. Compraram, inclusive, um terreno, né, que é o sítio Camucá, que eles compraram. Então, eu acredito que tenha acontecido isso. Então, enfim, aí voltando, né, para o episódio da surra de Preto Limão, eles combinaram de realizar essa vingança numa noite de Natal, que ia acontecer na comunidade da Conceição, que é bem próximo da Fazenda Dois Riachos, a comunidade Conceição. Então, no dia 24 de dezembro de 1871, eles foram lá esperando encontrar Jesuíno e a família, só que o único que apareceu por lá foi Lucas. Então, quando eles viram Lucas, eles perseguiram Lucas, ainda conseguiram dar algumas chibatadas em Lucas, irmão de Jesuíno, mas Lucas conseguiu fugir. Quando Lucas chegou lá e contou o que havia acontecido, Jesuíno não aguentou, e já, acho que de madrugada mesmo, no mesmo dia, no outro dia, né, no dia seguinte, ele foi ao Patu e encontrou Honorato lá na bodega. Honorato negociava aqui em Patu, né? E ele matou Honorato a facadas. Ele matou Honorato. Dizem que Honorato ainda quis bater nele, surrar ele com chicote, mas ele já estava com a faca e matou Honorato, né, no dia 25 de dezembro de 1871. Então, a partir daí, foi onde começou a guerra, o conflito mesmo, né? Começou a partir daí. A partir da morte de Honorato, a tentativa de surra dos Limões em cima de Lucas, né, no dia 24. No dia 25, Jesuíno mata Honorato, e, a partir daí, está declarada a guerra. E eu queria até abrir aqui um parênteses sobre as datas, né? Porque o Major Zé Lobo, eu tenho documentos que provam que o Major Zé Lobo ele faleceu nos primeiros dias, acho que dia 9 ou 10 de fevereiro de 1871. Então, ele não participou desses fatos. Inclusive, na narrativa de José Gregório, na narrativa de Alice Barreto, eles falam que o Major Zé Lobo estava ali, mas não. O Major Zé Lobo não participou de nada disso. Na verdade, a protagonista foi Dona Felícia. O Major Zé Lobo já havia falecido. E, com relação à data, né, existem jornais da época, um jornal de 24 de janeiro, que noticia a morte de Honorato no dia 25 de dezembro de 1871, janeiro de 72. Noticia-se essa morte no final de dezembro de 1871. Então, inclusive, bate com a história de Alice Barreto e com a história de José Gregório, que teria sido numa noite de Natal. Bate a história, o jornal, a data bate, né? Os jornais eles poderiam ser tendenciosos e ter fake news já naquela época, mas, com relação à data, os jornais eles são boas fontes para datas, inclusive. Então, a partir daí, a morte de Honorato. Depois da morte de Honorato,
houve a morte de Francisco Limão, que aí já foi em 1872. Jesuíno emboscou ele lá de frente à casa dele, na fazenda Cambucá, em meados de 1872, ele mata Francisco Limão, e, após isso aí, vem a questão da revolta do quebra-quilos. A revolta do quebra-quilos aconteceu em 1874. Então, assim, outra vez, voltando à narrativa de Alice Barreto, ele diz que os Limões foram para o quebra-quilos e voltaram ricos, e, a partir daí, começou essa guerra. Mas a gente sabe, através desses documentos, desses jornais, que não é verdade. A guerra começou em 1871, enquanto que o quebra-quilos começou só em 1874. Então, isso aí está descartado. O fato deles terem ido e terem voltado ricos, isso aí não está descartado, essa hipótese, porque começou antes. Inclusive, né, no livro do Dr. Epitácio de Andrade, ele até diz que foi uma forma dos Limões, a questão da revolta, eles se integraram, né, nessa revolta, lutaram nessa revolta, inclusive para sair do cenário de conflito, porque já tinha falecido os dois mais velhos da família, Honorato e Chico Limão. Então, foi uma forma até deles saírem do cenário e partir, né, para outros locais. Inclusive, aqui em Patu tem uma comunidade chamada Quebra-Quilos, e lá na cidade de Cajá, que fica ali entre Campina Grande e João Pessoa, existe um rio chamado Patu. Isso aí também está no livro do Dr. Epitácio, que isso aí atesta a passagem dos Limões por lá. Eles, segundo o Dr. Epitácio, teriam sido eles que batizaram esse rio de Patu. Então, quanto a essa narrativa de que eles teriam ido para o Quebra-Quilos e depois é que tinha começado a guerra, isso aí não tem cabimento. Na verdade, eles podem terem ido para lá já para fugir daqui da guerra. Eu também acredito que foi isso que aconteceu. Então, assim, voltando a falar sobre o Preto Limão, que foi o que levou a surra de Jesuíno, o Preto Limão, eu achei um jornal de 1873, de agosto, que noticia uma prisão aqui em Patu de um José Limão, que lá nesse jornal diz que ele fazia parte do grupo Limãozinho. Eles até falam assim, que traziam em sobressalto aqui Patu e Catolé do Rocha. Então, eu acredito que esse Preto Limão ele foi preso aqui em Patu e levado para a cadeia de Imperatriz, e aí Danilo vai falar, né? Então, ele foi preso, o Zé Limão, que é o Preto Limão. E o Preto Limão, ele também participou da Comissão Distribuidora de Gêneros Alimentícios, da seca de 1877, lá em Mossoró. Existem também relatos, até que ele viu o Jesuíno por lá, né, e houve até uma pequena troca de tiros. Só que, assim, o Preto Limão, ele foi criado pelo Major Zé Lobo e Dona Felícia, como eu falei, e, nessa época, quem estava já emergindo, assim, quem já estava em ascensão política, era o Coronel Valdivino Lobo. Já nessa época, em 1870, o Coronel Valdivino Lobo, a gente já encontra referências a ele como coronel-comandante da Guarda Nacional. Ele, em 1878, já é eleito para o primeiro mandato de deputado provincial. Ele foi 7 vezes deputado, 3 vezes no Império e 4 na República. A primeira vez foi em 1878. E o Preto Limão foi criado com ele na Casa Grande. O Valdivino era filho de Felícia e Major Zé Lobo, e Preto Limão foi criado junto com eles lá. E quem dava proteção ao Preto Limão e aos Limões era os Lobos, a família Lobo, e era o Coronel Valdivino Lobo. No relato de Gustavo Barroso, e até Câmara Cascudo também segue a mesma linha, eles falam em um Coronel Valentim Lobato. Existe esse Valentim Lobato na narrativa de Gustavo Barroso, e Câmara Cascudo também segue essa mesma linha. Só que nas minhas pesquisas, eu não achei nenhuma referência de que esse Valentim Lobato tenha existido em Brejo do Cruz. Eu procurei em registro de batismo, eu procurei em jornais de época, eu procurei em livros sobre Brejo do Cruz. Eu falei, inclusive, com pessoas, né, de mais idade. Inclusive, hoje eu falei com o primo Laíris Maia, e eu perguntei se ele tinha ouvido falar nesse Valentim Lobato. Ele disse que nunca ouviu falar em Valentim Lobato, nem nunca ouviu falar que tem existido essa família Lobato em Catolé do Rocha. Em Catolé não, em Brejo, no caso. Nunca tinha ouvido falar dessa família Lobato. Ele disse que ele foi criado pelo avô dele, seu Laíris Maia, pelo Pubinício Alves Maia, e ele disse que o avô dele nunca falou nessa família Lobato, que existiu em Brejo do Cruz. Eu até falei para ele que achei um batismo, né,
que o Valdivino Lobo aparece sendo o padrinho de uma criança, junto com a mulher da família Lobato. É uma evidência de que existia essa família. Mas ele até disse que acha que essa pessoa talvez fosse até de fora, porque, mesmo que existisse essa família Lobato em Brejo do Cruz, mas esse Valentim Lobato nunca existiu. Nunca existiu esse Valentim Lobato. Quem existia naquela época, eu já vou repetir, era o coronel Valdivino Lobo. O Valdivino Lobo é quem estava já como o grande chefe político aqui do sertão da Paraíba, lá do sertão da Paraíba, né, no caso. Então, esse Valentim Lobato é muito citado por Gustavo Barroso, que era chefe político, que organizava diligência. Na verdade, esse Valentim Lobato foi uma confusão que fizeram com o nome de Valdivino Lobo. Veja que o nome é até parecido, né? Valentim e Valdivino. Houve alguma confusão, porque todas as evidências apontam que foi o coronel Valdivino Lobo, que já era o grande chefe político da região ali de Brejo do Cruz e Catolé, era ele. E ele, como eu já falei, foi criado com Preto Limão e tinha ligação com a família Limão. Então, esse Valentim Lobato, eu afirmo que ele não existiu. Na verdade, esse Valentim Lobato é o coronel Valdivino Lobo. É bom até que seja feito um resgate aí, porque esse coronel Valentim Lobato, tão falado aí por Gustavo Barroso e Câmara Cascudo, ele não existiu. Quem existia naquela época era o Valdivino Lobo. Então, eu penso da seguinte maneira: quem integrou o Preto Limão na força policial da época foi o coronel Valdivino Lobo. O coronel Valdivino Lobo foi quem fez com que o Preto Limão entrasse na força policial. Isso é o que eu penso, é a minha opinião. Né? Como ele era muito ligado, foi criado junto com o Valdivino, e o Valdivino já dava apoio a eles. Então, eu acredito, o Valdivino foi eleito deputado em 1878, em 79, uma força policial guiada por Preto Limão já conseguiu matar Jesuíno. O Preto Limão, que como conhecia a região, foi ele quem guiou a tropa e pôs fim à vida de Jesuíno. Então, é o que eu tenho para falar isso, justamente para trazer à tona essa memória do coronel Valdivino, porque ele era quem estava no comando político na época, e eu tenho certeza, eu não vou dizer assim, tenho quase certeza que ele foi quem foi ali a mão forte que colocou o Preto Limão na força e acabou culminando com a morte de Jesuíno em dezembro de 1879. Por enquanto é isso. Né? Ok, então, cumpriu aí o tempo até menos, beleza. Bom, pessoal, vamos abrir agora o espaço para perguntas. Quem quer fazer uma pergunta? Cleilson, Carlos. Pessoal, queria apresentar aqui Jesuína e Brilhante. Então, os dois vão auxiliar aí no microfone. Boa tarde a todas e todos. É só curiosidade, né? Lendo o livro de Honório, né? A gente vê que o bando de Jesuíno tinha em torno de 20 cabras, né? Inclusive familiares. É esse mesmo número? E quantas pessoas foram vítimas fatais do cangaceiro do bando de Jesuíno Brilhante? Se tem esses dados. Meu amigo Cleilson, sobre o número de integrantes do bando de Jesuíno, eu acredito que nunca chegou a ser 20. Eu acredito que no máximo 10, 9, 10. Eu acho que nunca chegou a ser 20. Ele nunca chegou a andar com 20 cabras. É a minha opinião, né? E quanto às vítimas, que a gente sabe que foram vítimas, né, pelo menos pela parte da família Limão. Primeiro foi o Honorato, depois foi o Francisco Limão, que eram os mais velhos, ele matou esses dois primeiro, um após o outro. Depois, tem até no livro de Honório também que eu li, que houve um ataque à Casa de Pedra, eu acho que foi ou Vicente ou Pedro Limão que se expondo assim para tentar pegar Jesuíno. Jesuíno também mata ele. Aí, em 1878, em março, acho que março de 1878, houve o ataque lá à casa do Cid Camucá, onde ele troca tiros, né, com os limões entrincheirados dentro da casa, e quando acabou a munição dos limões, ele colocou lenha ali ao redor da casa e tacou fogo. Então, ali, eu não sei quantos morreram, se foi 1, 2, 3. Dizem...
E, então, dizem que um pulou da casa e ele até acabou matando, depois que ele pulou, e os outros morreram queimados. E tem outras histórias, como o Danilo me disse aqui, que ele tem essa questão da moral, que ele tinha esses conceitos, né, da moral sertaneja. Ele diz que ele matou um estuprador e ele fazia esse tipo de, né, esses atos heróicos, né, que diz que ele praticava. Então, assim, da família Limão, eu sei desses, né? Francisco, Honorato, aí tem esse, eu acho que Pedro Vicente também, desse ataque à Casa de Pedra. E lá na casa do Cid Camocá, em 78, quando ele tocou fogo, aí foram 2 ou 3 também que morreu, eu acredito. E também teve a questão de um tenente de polícia que ele matou em Pombal, acho que Ricardo, tenente Ricardo Barros, um negócio assim, não estou lembrando direito. Então, os que eu posso dizer aqui, que eu, a partir da minha leitura e das minhas pesquisas, eu posso falar nesses, né, que foram vítimas dele. Ok, mais alguém? Tem Braga escrito e depois Atos. Pessoal, boa tarde. Luiz, na verdade, é só para pedir desculpa, né, em nome do mandato, que a gente vai ter que se retirar, porque eu tenho uma atividade agora às 4 horas e, infelizmente, não vou poder ficar até o final, mas juntamente com o companheiro Raimundo, né, pedir desculpa, né, e desejar um belíssimo evento aí para todos vocês, viu? A história bem contada, ela é uma coisa das mais importantes que a gente tem dentro do nosso meio. Obrigado. Valeu, obrigado aí, Braga. Raimundo fica, né? Ou vai? Também vai. Ok. Queria fazer uma pergunta? Mais alguma pergunta? Agora é Conde Suassuna. Zé Tavares. Boa tarde. É só a respeito, assim, dessa família. Realmente eu encontrei, como o Rodolfo falou, Lobato, né, que não existe aqui na região, ninguém conhece o nome, mas existia naquela época o governador do Rio Grande do Norte, daqui do Rio Grande do Norte. Ele se chamava Rodrigo Lobato. Eu acho que foi por isso que fizeram essa confusão. Quando assassinaram Jesuíno, esse Rodrigo se encontrava em Mossoró. E a gente encontra na imprensa correspondência dele aos demais governadores, contando Vitória, né, da morte de Jesuíno. Eu acredito que foi isso, né? E outra dúvida que eu queria falar é a respeito, sempre teve essa dúvida, né? E você fez essa referência, porque eu dizia assim, o Preto Limão, né, que muitos autores colocam como causador de tudo, né, aquela desavença que houve. Você colocou outras hipóteses que eu também concordo. Não foi simplesmente aqui, não, já foi juntando algumas coisas. Né? Mas o Preto Limão, eu já vi, assim, na literatura, dizendo que ele fazia parte, naquela vez que ele foi atacar Martins, Imperatriz, não se chamava na época, né? Que Preto Limão fazia parte da força. Outros dizem que ele estava preso, né? Aí, se ele fazia parte da força, então ele estaria na força do Rio Grande do Norte. Mas quando os outros livros dizem, né, que quando ele matou Jesuíno, ele se encontrava na força paraibana. Aí minha dúvida é essa, afinal, ele participou das duas. A questão dele lá em Martins, lá em Imperatriz, ele estava na força ou estava preso? Sobre o quê? Essa pergunta ele vai explorar na parte dele, ok? É porque eu citei aqui que eu encontrei um jornal falando que tinha sido preso um Zé Limão aqui em Patu. Que Zé Limão era Preto Limão, a gente sabe, né? Então, por isso que eu disse que eu acredito que ele estava preso lá em 76, né? Que ele foi preso aqui. Pois é, então eu acredito que ele estava preso, estava respondendo assim. Daí Danilo vai expor melhor. Naquela época, tudo era Martins. E com relação a ele ser da força daqui do Rio Grande e da Paraíba, eu acredito, assim, tem aquela história que ele fez parte da comissão, né, que distribuiu os gêneros. Aí, bom, eu acredito que ele fez parte da força paraibana, porque é a minha tese, né, que foi o coronel Valdivino Lobo, que, através do coronel Valdivino Lobo, que ele entrou na força paraibana. Então, eu acredito que ele fez parte só da força paraibana. Ok. Rodolfo, Agora? tudo bom, querido? Muitos têm especulado sobre os motivos, né, de Jesuíno ter começado essa briga com os Limões, e
também a entrada do cangaço e a morte dele. Eu queria saber o que é que você acha sobre as versões que contam, principalmente as versões populares, sobre os furtos que supostamente a família Limão fazia à família Alves, que falam até das criações, da cabra, e que também a família Limão, principalmente o Preto Limão, fazia na cidade do Patu, em Caraúbas, que assim popularmente se dizia que eles furtavam algumas coisas e entravam em confusões e arruaças. Queria saber se nas suas pesquisas você encontrou algo sobre isso, e se você concorda com essa questão dos furtos e a história da cabra, etc, etc. Bom, sobre a história da cabra, que é uma versão, acho que do Gustavo Barroso, e o Câmara Cascudo segue a mesma linha, né? Bom, eu não duvido que seja mentira, assim. Eu posso dizer que tenha acontecido. Por exemplo, aconteceu esse assassinato de Salferes, que era primo de Jesuíno pelos Brilhantes. Isso aí eu acredito que aconteceu, sim. Aí pode ter acontecido essa questão da cabra também, desse roubo. Eu também não descarto, não acho que seja... Enfim, é uma hipótese. Né? E depois o estopim, né, o que fez realmente começar a guerra foi a surra em Lucas, que aí, enfim, eu acredito que foi uma série de fatores que culminaram naquela história lá da morte de Honorato, né? E sobre os Limões, enfim, esse negócio dos furtos, bom, eu volto a falar desse jornal que eu encontrei, né, dessa notícia sobre esse José Limão, que foi preso aqui em Patu, em 1873. E, nesse jornal, eles diziam que esse grupo era o grupo Limãozinho, inclusive está lá, que trazia em sobressalto aqui Patu e Catolé. Então, talvez, depois que começou essa guerra contra Jesuíno, eles tenham se metido, sim, em algumas atividades aí. Enfim, eu não concordo, assim, que eles fossem ladrões. Eu não concordo com isso, certo? Mas... Enfim, tudo é possível, né? Mas eu não concordo. Geraldo Maia. Olá, boa tarde, Geraldo Maia Desbeck. Eu queria só esclarecer, porque você falou algumas vezes aí do quebra-quilo, que eles foram e voltaram ricos e não sei o quê. O quebra-quilo não foi... Era um movimento muito pontual em algumas coisas de revolta. Então, não tinha como alguém ir para algum canto e voltar rico, porque ele ia perder o que tinha, né? Inclusive, a revolta das mulheres de Mossoró está inserido também nesse... Foi só revolução, mas nada assim que permitisse que alguém saísse lá com alguma coisa. Pelo contrário, era só prejuízo. A Guerra do Paraguai já tinha terminado em 1870. Então, não ficou muito claro quando... Você falou aí desse autor, né, que se refere a que eles tinham ido para o quebra-quilo e voltaram rico. Isso aí ficou duvidoso aqui para a gente. Muito obrigado. Pessoal, de acordo com o nosso cronograma de hora, né? Então, nós vamos fechar esse primeiro bloco, já agradecendo aqui a Rodolfo Maia pela grande contribuição, esse jovem pesquisador, que com certeza ele vai buscar muito mais informações. Ele está só no início, né, Rodolfo? Com certeza. Em breve,